Comecei a gravar. Bom dia, professora Elissandra, do Centro Educar Mais Ana Bernardes. É um prazer poder estar mais uma vez aqui falando com vocês. Eu gostaria de ainda ser um pouco redundante, falar sempre sobre algumas pautas que nós precisamos estar sempre trazendo evidência para vocês. Primeira pauta que eu vou falar com vocês é sobre o recebimento de atividades. Vocês estão me ouvindo, não estão? Sim. Ok. Primeira pauta que eu vou falar com vocês, primeiro assunto é sobre o recebimento de atividades. Gente, vocês podem enviar as atividades de vocês, até mesmo... Claro que o ideal é que você envie as atividades no prazo que está determinado. Mas quando você não puder enviar, acontecer algum problema, não deixe de enviar, já passou o prazo, eu não vou mais enviar atividade. Não, a gente está sempre recebendo. A gente está sempre à espera, na expectativa de que vocês façam essas atividades. Ou com uma semana de atraso, ou com 2 dias. O que a gente realmente quer é ter esse retorno, ter esse feedback. Porque não adianta só a gente sentar todos os dias antes das nossas aulas, prepararmos as atividades, pensarmos na melhor atividade para mandar para vocês e não ter esse retorno. Aqui é uma relação de mão dupla. Vai e vem. Tem que ir e tem que vir. Então, não adianta só os professores ficarem passando tarefas se vocês não estão realizando. Eu não sei quem é que está mais se iludindo, se é o professor ou se é o aluno. Quem é que está mais se enganando. Mas, nesse caso aí, os professores estão com a consciência tranquila, porque nós estamos aqui cumprindo o nosso papel, fazendo a nossa parte. Então, que cada um também assuma a sua responsabilidade, dentro das suas limitações, dentro das suas possibilidades, dentro dos seus limites, mas que cada um procure realmente realizar as suas tarefas, as suas atividades, porque é o que é pedido de vocês nesse momento. Nesse momento aqui, de que nós estamos afastados, que as aulas são remotas, nós só estamos pedindo isso até esse momento. Também gostaria de agradecer a todos os alunos que participaram da prova CEAMA. Vale lembrar, gente, que o prazo não expirou, que ainda tem pessoas que não realizaram a avaliação, e a avaliação ela não vai só valer para testar seus conhecimentos, ela também vai valer como nota também dentro dos nossos conteúdos. Então, eu espero que quem não tiver feito, ou conhece alguém que não fez, eu espero que vocês avisem para o colega, ou se tiver alguém aqui que ainda não fez a prova do CEAMA, faça, realize, porque é importante, porque é interessante. O sistema, ele cobra conhecimento dos alunos, independente que seja de rede pública, privada. Para vocês terem uma ideia, vai ter o Enem. O Ministério da Educação não levou em consideração a pandemia e nem a questão de qualquer outro problema, seja ele emocional, físico, seja ele mental, de saúde. Nada foi levado em consideração. O Enem vai acontecer, embora vocês não sejam as pessoas, o foco principal, mas é bom que vocês entendam que mesmo em meio a essa pandemia, o Enem vai continuar sendo realizado. Então, as atividades também precisam ser respondidas. Nós precisamos, sim, desse retorno. E nós estamos sempre a dispor de vocês. Todas as vezes que vocês precisarem, nós estamos sempre a dispor. Eu, particularmente, eu demoro mesmo a responder alunos, porque nós temos uma demanda muito grande de trabalho. Mesmo alguém achando que o professor não está trabalhando, mas nós temos muitos trabalhos, nós temos muitas atividades todos os dias, e também tem pessoas que não trabalham só em um lugar, trabalham em mais de um lugar. Mas eu sempre vou dar um retorno para vocês, sempre eu vou lembrar vocês, sempre eu vou responder vocês. Tem até algumas mensagens já de pessoas que enviaram atividades. Eu não dei retorno ainda, porque realmente eu ainda não me disponibilizei para isso, mas não vão ficar sem retorno, não vão ficar sem resposta.
Até porque, gente, eu estou seguindo assim, uma organização de... Aos domingos é normalmente o dia que eu direciono para dar os retornos. Então, durante a semana eu vou recebendo e nos domingos eu pego meu celular, até porque eu preciso mesmo apagar as mensagens, são muitos materiais, é muita informação, e aí o celular também não suporta. Então, eu prefiro mesmo A senhora que ver é a professora de tudo de uma português, vez. é? Oi? Alguém quer falar? A senhora que é a professora de português, é? Eu sou professora de português. É? Você está perguntando se eu sou professora de português? Sim, sou professora de português. Professora Elissandra. Ah, pois então eu vou Professora mandar as Elissandra, atividades para a senhora. eu trabalho língua portuguesa com vocês e por isso que nós temos 2 dias de postagens, porque um dia normalmente eu vou direcionar para produção textual e o outro dia normalmente para literatura, gramática, que são as 3 vertentes aí que nós trabalhamos dentro da língua portuguesa. Bom, o nosso assunto... o outro tópico que eu gostaria também de falar com você. Sim, sobre o recebimento das atividades. Só para encerrar essa pauta, eu gostaria que vocês sempre enviassem as atividades pelo meu WhatsApp mesmo, no meu privado. Pode tirar foto, é até mais prático, é mais fácil, está até mais ali acessível para você. Então, tire foto do seu celular e mande para o meu privado. É isso que eu peço. Se você tiver aí um modo de escanear que seja mesmo no seu celular, mesmo assim, envie para o meu privado, por favor, porque eu prefiro receber esse material no meu WhatsApp, até porque é assim que eu recebo dos demais lugares que eu trabalho. Então, eu prefiro, porque se eu volto lá na plataforma, às vezes tem pessoas que vão depois, eu faço um levantamento no domingo, aí no outro eu vejo que já teve pessoas que postaram atividades, então fica muito ruim para ter esse controle. Aí você fez ou no dia ou atrasado, não tem importância, envia no meu privado, não tem problema, não posta na plataforma, porque o meu recebimento vai ser pelo WhatsApp e no meu privado, claro, né? Porque não tem condição de você mandar no grupo. O outro assunto que eu gostaria de falar para vocês, as pessoas que estão aqui, todos vocês têm o livro? Não, eu tenho. Não tem. Quem é que disse que não tem? Dos que estão Eu aqui, né? tenho. Pelo menos, quem é o nome? Qual o nome? Eu tenho, professora. Não, eu quero saber quem não tem o livro. Aqui, dos que estão aqui nesse momento, quem não tem o livro? Como é esse livro, professora? O livro de português, porque eu sou professora de português. É esse bem aqui, ó, que nós usamos. Ah, sim. É o de português, viu? Quem é que disse que não tem? Quem foi que disse que não tem? Então, todos que estão aqui nesse momento têm o livro? Tem, né, gente? Porque se ninguém discordou, é porque todos disseram amém, porque eu falei. Então, sobre a questão do livro didático, hora ou outra, nós vamos usar o livro didático, sim, até porque tem atividades no livro, tem explicação, tem conteúdo. E assim, eu tenho escaneado normalmente as páginas do livro, que é exatamente para o aluno depois não ficar pedindo depois. Mas eu tive até um problema numa atividade aí do dia 16, depois eu tornei a postar novamente, quando uns 2 ou 3 alunos me disseram que não tinha arquivo nenhum, estava tudo em branco. Então, eu repostei a atividade, eu enviei no grupo, e para que vocês realmente não pudessem ficar sem essa informação. Bom, sobre o conteúdo que nós estamos estudando, que nós estudamos no decorrer aqui do mês de setembro, eu digo que é mês de setembro porque nós estamos hoje, dia 29, né, gente? Então, vamos findar esse mês, praticamente, hoje é o nosso último momento aqui com esses conteúdos. Porque nós vamos, com certeza, em outubro, ter outros conteúdos. Bom, o primeiro conteúdo que eu estudei com vocês foi textos instrucionais. O que são textos instrucionais, gente? São gêneros que contemplam a orientação, o aconselhamento, o ensino, as advertências, as instruções, as orientações.
Então, quais são os gêneros que fazem parte dos textos instrucionais? Que gêneros textuais contemplam esse propósito, essa função sociocomunicativa que é de ensinar, de instruir, de advertir, de admoestar, de aconselhar. Então, quais são os gêneros que contemplam os textos instrucionais? Um manual de instrução, por exemplo, que vem normalmente atrelado aí aos eletrônicos, eletros portáteis. Então, você compra uma geladeira, tem um manual de instrução. Você compra um celular, tem um manual de instrução. Então, tudo que você compra e vai utilizar, você tem ali um manual de instrução. E o que é que se recomenda? Que você sempre leia o manual de instrução, gente. Às vezes a pessoa perde um aparelho mais cedo porque ela não leu, ela não sabe como manusear, como usar, ela não sabe as utilidades, ela não sabe manusear o produto que ela comprou porque ela não leu, ela desprezou a informação, ela não quis saber de como utilizar da forma correta. Então, isso acarreta maiores danos. Diferentemente quando você faz uso dessas informações que vem nos manuais de instrução, e aí você tende, claro, a saber usar melhor o seu produto, e, claro, esse produto tende a ter uma maior durabilidade. Então, isso é uma coisa lógica, uma coisa óbvia. Então, todas as vezes que você comprar, ou ver alguém comprar alguma coisa, algum produto, sempre tem que ler o manual de instrução. Então, o manual de instrução é um gênero que contempla os textos instrucionais. E um outro gênero que contempla a receita culinária, um outro exemplo de gênero textual que contempla os textos instrucionais. Por quê? Porque ela nos orienta, ela nos ensina, ela nos dá as medidas, o passo a passo para você executar um prato, uma receita. Então, você quer fazer um bolo, você vai, olha uma receita. Qual bolo que você quer? É um bolo de cenoura? É um bolo de chocolate? Você quer fazer um doce? Você vai, olha a receita. Segue o passo a passo, o modo de preparo, separa os ingredientes. Então, você tem a receita como um texto instrucional. Um texto que vai ensinar, que vai te orientar a executar um prato. Então, é um outro gênero textual que contempla os textos instrucionais. Um outro gênero textual que contempla também é as regras de jogo. Então, você tem as regras de jogo. Todo mundo sabe, quem joga futebol tem que saber quais são as regras do jogo de futebol. Quem joga uma dama, quem joga baralho, quem joga voleibol, todo jogo, todo e qualquer jogo, seja ele físico ou seja ele mental, tem regras. E essas regras têm que serem conhecidas e obedecidas. Então, as regras de jogo é um outro gênero que contempla aí os textos instrucionais. E nós temos, por último, aqui, e não menos importante, as bulas de remédios. Então, as bulas de remédios também são textos instrucionais. A gente também pode considerar, por exemplo, uma receita médica também um texto instrucional. Quando o médico ele diz assim, tomar um comprimido por dia, de 3 em 3 horas, então ali é uma instrução. Então, a receita, tanto a receita médica como a bula de remédio, a gente pode considerar como texto instrucional, porque orienta, porque aconselha, porque ali apresenta medidas, informação sobre o horário, informação sobre o tempo, sobre quantos comprimidos você vai tomar. Então, gente, e a bula de remédio, porque ali tem todas as orientações, tipo, lá informa tipo de alergia, se você tem alguma alergia, as precauções, né? As prováveis reações, os efeitos colaterais. Então, bula de remédio, receita médica, receita culinária, regras de jogo, manual de instrução, todos esses gêneros textuais fazem parte
dos textos instrucionais. E uma característica muito pertinente aos textos instrucionais são o uso dos verbos no modo imperativo. O que é o modo imperativo? É aquela ideia de ordem, de conselho. Tipo, use, adicione, acrescente, tome. Então, esses verbos aqui, eles estão no modo imperativo porque eles indicam aqui uma ideia de ordem, de conselho, de advertência. Por exemplo, ó, pare. Pare é uma advertência. As placas, os sinais de trânsito, as placas, a gente também considera como textos instrucionais, porque eles orientam, porque eles advertem, porque eles admoestam. Então, são textos instrucionais, esses gêneros que contemplam. Claro que a gente não vai considerar ao pé da letra, porque como ele não é escrito, ele é apenas visual, e nós estamos falando de gêneros textuais, então tem que ter essa concretização da escrita, por isso que ele é instrucional no sentido de que ele adverte os sinais de trânsito, as placas de trânsito. Mas quando a gente for falar de escrita mesmo, a gente vai falar de regras de jogo, manual de instrução, receita culinária, bula de remédio, receita médica. Todos esses gêneros aqui contemplam a escrita, a produção, a redação do gênero. Então, o que é mais de característico nesses gêneros é o uso dos verbos no modo imperativo. Claro, gente, que cada um desses gêneros aqui, eles têm uma estrutura diferente. Uma receita culinária não é igual a uma bula de remédio. Uma bula de remédio não é igual a uma receita médica, que não é igual a uma regra de jogo, que não é igual também a um manual de instrução. Então, cada um desses gêneros tem uma estrutura. Por exemplo, numa receita culinária, qual é a estrutura da receita culinária? Geralmente eu tenho o nome da receita, ingredientes e o modo de preparo. Essas são as informações básicas que estruturam uma receita culinária. Então, são informações que são pertinentes da receita culinária. Você não vai ver essas informações numa receita médica, por exemplo. Você não vai ver essas informações em regras de jogo. Então, normalmente, os gêneros, mesmo eles sendo todos textos instrucionais, mas cada um desses gêneros apresenta uma estrutura diferenciada. Uma receita, normalmente, tem essa estrutura. A bula de remédio, o que nós vamos encontrar? As precauções, os efeitos colaterais, a posologia e outras informações que são pertinentes de uma bula de remédio. As regras de jogo, normalmente tem quantidade de jogadores, como jogar, né? As regras, aí tem o passo a passo, então isso é regra de jogo. Então, cada um desses gêneros são gêneros que apresentam características peculiares, particulares, específicas. Você não vai encontrar uma bula de remédio igual a uma receita médica e não vai encontrar uma regras de jogo igual a um manual de instrução, tá bom? Então, são textos instrucionais porque têm o objetivo de instruir, de ensinar, de advertir, de admoestar, de aconselhar, de orientar, mas eles apresentam características bem distintas, bem particulares, estruturas diferenciadas. E o outro assunto, gente, que eu também falei com vocês durante esse mês de setembro, foi o assunto que está mais voltado para a questão da literatura, que é o classicismo. Então, todas as vezes que você ouvir falar em classicismo, você vai lembrar de Luís Vaz de Camões. Camões, o primeiro e mais reconhecido sonetista da literatura. Claro que nós estamos falando aqui somente de literatura portuguesa, porque até chegarmos ao Barroco, nós não temos produção literária no Brasil, somente produção literária em Portugal. E Luís Vaz de Camões, ele é um português
que produz principalmente sonetos. E o que é um soneto? É uma composição poética de forma fixa, distribuída em 14 versos. E tem que estar exatamente nessa ordem: 2 quartetos e 2 tercetos. Então, tem 4 estrofes, 2 quartetos. É uma estrofe de 4 versos, outra estrofe de 4 versos. E mais 2 tercetos. É uma estrofe de 3 versos e outra estrofe de 3 versos. Então, vamos aqui contemplar aqui um soneto. Esse soneto, ele é muito conhecido É um soneto de Luiz Vaz de Camões. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente visualizar melhor esse soneto. Soneto. Então, gente, esse soneto aqui ele é muito conhecido, é um dos mais conhecidos. Quer dizer, você quer conhecer alguma coisa de Camões? Pelo menos esse. Amor é fogo que arde sem se ver. Inclusive, essa música, 1989, Renato Russo, ele pegou 1 Coríntios 13, ele pegou o soneto de Camões e ele contextualizou. Ele fez uma intertextualidade e aí ele compôs uma música chamada Monte Castelo. Infelizmente, não dá para colocar para vocês escutarem, porque essa música, aqui tem um problema de som que eu tenho que resolver aqui com relação a esse zoom aqui, que eu ainda não descobri. Mas eu vou descobrir e logo nós vamos poder usar esse recurso também. Mas, assim, essa música é uma música do Renato Russo, que foi lançada, composta, e chamada Monte Castelo. Ela resulta de ideias que está presente no 1 Coríntios 13, e aqui também no soneto de Camões. Então, percebam aí, gente, ó. Eu digo uma estrofe de 4 versos, uma estrofe de 4 versos, 2 estrofes de 4 versos. Aí eu tenho uma estrofe de 3 versos e outra estrofe de 3 versos. Então, aqui eu tenho um soneto. Todo e qualquer soneto, ele tem uma composição poética de forma fixa. Se não estiver exatamente dessa forma aqui, não é soneto. Pode ter 14 versos, pode ter 2 estrofes de 4 versos, pode ter 2 estrofes de 3 versos, mas se não estiver exatamente nessa ordem, não é um soneto. Você não vai considerar como soneto, porque ele é organizado de forma fixa, então não muda. É assim e ponto final. Você não pode mudar essa organização porque é uma composição poética de forma fixa. Então, a leitura do soneto. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então, gente, eu vou mandar depois aí nos grupos e também vou postar lá na plataforma o soneto de Camões, a música Monte Castelo e também a primeira epístola de Coríntios, para que vocês se familiarizem mais ainda com essa questão da intertextualidade aqui, que o Renato Russo fez com o soneto de Camões e a epístola de Coríntios, uma epístola da Bíblia. Bom, o que foi o classicismo?
Gente, quer que vocês tanto conversem no bate-papo? Vocês querem falar comigo, é? Vocês podem abrir o microfone, vocês podem ativar o microfone, porque eu não tenho como ler também o bate-papo ao mesmo tempo da aula. Então, quem quiser perguntar alguma coisa, pode ativar o seu microfone e faz a pergunta. Professora, Oi. tem uma parte desse soneto que diz um contentamento descontente. O que a senhora pode explicar para a gente sobre isso? Como a gente interpreta? Primeiro que esse soneto ele é carregado de antíteses, paradoxos. São figuras de linguagem que apresentam ideias contrárias, palavras antônimas, contrárias. Então, essa ideia de contrariedade, de oposição, são bem recorrentes nessa figura de linguagem. Então, é assim, ó, você diz uma coisa e a pessoa entende outra, porque é contraditório você dizer um contentamento descontente. Como? Contentamento é algo contente, é algo que me deixa satisfeito. Então, o soneto, ele apresenta inúmeras antíteses e paradoxos, que é exatamente essa ideia de contrariedade. É uma figura de linguagem, é um recurso estilístico que o Camões usou muito nesse soneto. Você entendeu? Entendi. Aí é só uma questão mesmo de recurso estilístico, viu? Então, gente, o classicismo, nós temos mais alguns minutos, já estou aqui sendo chamada aqui no tempo, mas o classicismo é o nome dado ao estilo literário que surgiu na época do Renascimento, no caso aí na Europa, século XV e XVI. As produções literárias que registravam fatos reais são chamadas de literatura de informação. Foi um período de grandes transformações culturais, políticas e econômicas, momento em que a arte expressava novos conceitos de visão e de mundo. Então, aqui foram alguns dos tópicos mais relevantes com relação ao contexto histórico. Veja aí que a igreja ela entra em crise, porque era a época da Reforma Protestante. Então, o catolicismo ele acaba perdendo muitos adeptos, muitos seguidores. E a Reforma Protestante é o grande boom do momento. Essa reforma em que começa com Lutero, Martinho Lutero. Então, o catolicismo ele acaba perdendo muitos seguidores, porque o protestantismo absorve essa clientela. O outro tópico aí sobre o contexto histórico é o humanismo, tá, gente? A religião ela não deixou de ser importante, mas o homem ele passou a se preocupar com si próprio, valorizando a vida aqui na Terra. Então, é um outro aspecto aí do contexto histórico e cultural. E o outro que a gente já viu isso aí lá no humanismo e perdura aqui também no classicismo, é o antropocentrismo. É o homem que passava a ser evidenciado. O homem é o foco, o homem está em evidência e não é mais Deus. Então, o centro do universo, ainda que no classicismo, é o homem e não Deus. A expansão marítima, né, gente? Vocês vão entender posteriormente lá no quentismo que essas expansões marítimas, além delas terem o objetivo de descobrir riquezas, minérios, elas também tiveram posteriormente uma ideia de evangelização, resgatar os católicos afastados e evangelizar. Tanto que lá no quentismo a gente vai estudar que os jesuítas eles tentaram catequizar os índios, foi uma tentativa. Claro, eles vieram aí com essas navegações marítimas. O mercantilismo é exatamente essa troca, esse comércio que tem. Nós vamos ver também a questão das especiarias, e elas vão ficar muito evidentes, principalmente nas expansões, nas navegações marítimas, porque era o meio de transporte daquela época. A invenção da imprensa, que contribuiu muito para a divulgação das obras de vários autores gregos e latinos, cultura clássica. Algumas características do classicismo, os
o resgate dos elementos artísticos da cultura greco-romana, voltava-se para esses elementos artísticos, a retomada da mitologia, o idealismo busca pela perfeição estética e pelo amor platônico elevado, o universalismo, os assuntos pessoais ficaram de lado e as preocupações universais passaram a ser privilegiadas. Predomínio da razão, olha, a razão se sobrepõe à emoção. Nós temos dois lados, né? O lado da emoção e o lado da razão. E muitas vezes um vai predominar. E aqui, no classicismo, era o predomínio da razão. A busca pela perfeição das formas, e aí isso aí fica muito evidente, principalmente na principal composição poética, que era o soneto. Camões, ele é o principal representante do classicismo. É impossível você falar de classicismo e não falar de Camões, porque ele é a referência. Ele é o primeiro grande sonetista da literatura, porque ele compõe sonetos, uma medida fixa, são versos, são poemas de 14 versos distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos, e todos os versos desse poema, desse soneto, são decassílabos. São versos decassílabos, versos que apresentam 10 sílabas poéticas. Então, todo verso de cada um dos sonetos são versos decassílabos. Então, isso aí é fixo, não muda. E aí, essa forma, essa perfeição, essa medida é que torna aí essa busca pela perfeição das formas. Aqui você vai conhecer pela primeira vez os sonetos com Camões. Até então nós havíamos visto aí o quê? As novelas de cavalaria, nós havíamos visto as cantigas trovadorescas, o teatro com Gil Vicente, mas aqui o Luiz Vaz de Camões, ele inaugura essa nova composição poética que são os sonetos. E também ele escreve a primeira epopeia da literatura portuguesa, porque até então a gente só tinha grego e romana, Ilíada, Odisseia, e aqui ele escreve a primeira epopeia da literatura portuguesa, que foi os Lusíadas. Então, os Lusíadas também aí aqui é o grande marco do Camões na parte da epopeia. E aí, gente, eu vou encerrar aqui meu tempo, tá bom? Eu vou agradecer a presença de vocês. Mas já? É porque já acusou aqui o tempo. Então, assim, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês e, mais uma vez, reforçando sobre a importância... passar só um resumo aí. Oi? Alguém quer fazer uma pergunta? Tem como a senhora fazer um resumo aí, resumo rápido? Não tem mais como eu fazer resumo, porque o tempo já está realmente expirando. Mas eu vou, posteriormente, amanhã, eu mando mais informações sobre o classicismo, viu? Mas durante todo esse mês nós trabalhamos classicismo. Durante todo esse mês nós trabalhamos classicismo. Agora eu tive algumas aulas sobre revisão do SEMA, não deu para explorar e nem para pormenorizar o classicismo dessa forma, através do aplicativo, porque realmente nós priorizamos as revisões do SEAMA. Mas toda semana eu estava enviando informações sobre classicismo. Inclusive, as atividades, elas são sobre esses dois assuntos, textos instrucionais e classicismo. Então, procurem responder as atividades também, que aí vocês vão, com certeza, abrir mais ainda a mente de vocês com relação aos assuntos, viu? Então, nesse momento, realmente não dá para atender a sua necessidade agora, mas amanhã eu mando um áudio, amanhã eu posso mandar alguns vídeos, alguns slides, tá bom? Então, até o próximo momento e que vocês fiquem todos na santa paz. Tá certo. Tchau, gente. Bom dia. Tchau. Bye. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau. Obrigada pela participação, obrigada pela presença de vocês. Tá Tchau. difícil para todo mundo, não é só para vocês, não. Tchau.